Toda grande história também tem grandes personagens. E a história de Fraiburgo é formada por centenas, milhares desses personagens marcantes. São pessoas que contribuíram aos poucos com seu trabalho, com sua determinação, com suas ideias, com sua coragem. Fraiburgo é um misto de povos e pessoas que juntas escreveram essa história. Mas é impossível falar de história e Fraiburgo sem mencionar 4 personagens. Personagens que dão inclusive nome à cidade. René e Maria e Arnoldo e Lídia, os nossos desbravadores. A família de Guilherme e Josefine Frei tem origem na Alemanha. Imigraram ao Brasil em 1919 seu Guilherme e 4 dos 5 filhos. Passaram por diversas cidades e em Castro, no Paraná, foi que os irmãos René e Arnoldo conheceram as 2 irmãs, Maria e Lídia. Foi o espírito empreendedor que fez com que os 2 casais viessem à região de Videira por volta dos anos 1930, observando as grandes possibilidades que o meio-oeste de Santa Catarina oferecia. Aristiliano Ramos, que era governador, e ele viu que aqui tem uma região de terra devoluta e deu para a família Ramos de Lages, né? É a turma do Nereu Ramos e tudo, deu para a família dos Ramos 7.000 hectares de terra cheia de pinheiro. Meu pai disse, é uma coisa assim que eu quero. E assim meu pai veio uma vez para cá a cavalo, porque não tinha estrada nenhuma. Tinha estrada até 10 de novembro. E também não tinha automóvel, nada. Eu sei que ele veio, acho que de caminhão até 10 de novembro. Lá eles arrumaram um cavalo, ele veio explorar aonde colocar a serraria e tudo, né? E assim começou a coisa. Meu pai e minha mãe. Meu pai, quando veio para cá a primeira vez com minha mãe, eles sentaram num matinho para fazer o lanche. Aí meu pai visualizou como ele queria formar a cidade. Ele sentou ali para cima onde hoje tem a chaminé, que tinha um matinho, e já visualizou onde ia pôr a serraria, as casas e tudo, e disse, daqui nós não saímos mais. Havia algo naquelas terras, algo que os irmãos Frei admiravam e passariam a amar. Iniciaram uma serraria para explorar os mais de 7.000 hectares de matas, tudo às meias, como diziam, onde os lucros eram divididos 50% para os proprietários das terras e 50% para os que exploravam. Começaram a contratar pessoas, buscar parceiros, encontrar caminhos para o progresso. Iniciava ali, sem eles perceberem, a história da cidade de Fraiburgo. De 10 de novembro tinha estrada até um pouquinho aqui para frente. E carreiro não era praticamente a estrada. Daqui para cima era tudo mato. Pinheiro, embulha, canela, e tudo um pouco. Com 3 anos eu vim para cá. A minha vida, a minha infância foi aqui. Eu posso dizer que foi uma infância feliz. O imigrante que chegava aqui tinha que, para morar no meio da mata, porque é só mata. Eles queriam criar uma galinha, fazer uma horta, plantar um milho, e cadê? Mato. Então surgiram os lenhadores que faziam empreitada para cortar tudo, porque a terra só tinha valor se fosse sem mata. Butiá Velho era campo, butiá e mato e taquaral. O seu René veio morar um ano depois de nós ali. Não tinha nada, o seu René começou lá a zero. Essa região não tinha nada, só tinha, quando meu pai e o tio Arnoldo chegaram aqui,
é que começaram a construção da serraria e tudo. E as casas que tinha, tudo era da firma René Frei Irmão. Todas as casas dos empregados, tudo. E não tinha nada, né? E era longe de tudo, só dava para ir daqui para a Videira, porque não tinha acesso a parte alguma. O pai e o seu René se encontraram na estação lá de Matos Costa. Meu pai trabalhava em Matos Costa, numa serraria lá. Então eles se encontraram lá, ele falou que precisava de uma pessoa para cuidar da estrada, né? Então meu pai veio para isso. Aqui na vila, né, era uma serraria que tinha aí. E assim a gente veio para cá de carroça. Porque fizeram daí uma estrada tudo à mão. A estrada de 10 de novembro para cá tinha uma serra, não é essa que tem hoje asfalto, não, é outro lado. Uma serra, que era isso aqui, tudo feito com empregada e machadinho. Foi na foice e machado. Serrotinho. Serrota era pequeno. Eles montaram a serraria, foi se formando o povoado, né? Habitavam os moradores antigos, aqui onde é o hospital, aí tinha os moradores. O povoado era só o pessoal, os empregados. Foi em janeiro de 1940. Eu sei porque o meu pai deixou escrito, né? Aqui era conhecido como Campo da Dúvida. Eu fui na escola aqui, a gente escrevia o cabeçalho Campo da Dúvida, Distrito de Liberata, município de Coritibanos. Tinha 4 ruas que tinha apelido, né? As 4 ruas. Tinha a Rua dos 4 Cachimbas, a Rua dos Careca, a Rua da Fumaça, que era só uma fumaceira, todo mundo usava fogão, né? O casario dos empregados era tudo perto da indústria, praticamente perto, né? Não tinha luz, que a luz só vinha de noite, apagava às 10. Isso no dia de semana, tinha luz durante o dia, apagava às 10 horas. Domingo não tinha luz durante o dia, só vinha de noite, apagava às 10. Então você não tinha nada para fazer, nem um rádio para ouvir, nada. Então foi assim uma época um pouco difícil, sabe? Porque eu era adolescente aí. Foi um pioneiro os irmãos Frei. E o fato é que vieram aqui com muito sacrifício. Aí trouxeram gente para fazer o primeiro barracão e afinal, assim foi. Aos poucos, a serraria ganha ares de pequeno povoado. Então passa a ser vista como vila, organizada, se estruturando, mais trabalho, mais pessoas, mais movimento. Porém, os desafios também iam aumentando. Um deles foi um grande incêndio que atingiu uma das instalações, dificultando ainda mais o desbravamento da região. Com a situação, os irmãos Frei conseguiram uma autorização especial do governo para criar uma moeda para uso local. Um cachê. Já viram falar disso? Era comprido assim e largo assim. E diziam que o seu René fazia dinheiro de casca de pinheiro. E eu acho que era quase um negócio assim. Meu pai conseguiu, através do governo, uma licença especial e foi feito um dinheiro que era só da empresa. Eram umas placas assim, de um papelão bem grosso. Só dizia René Frei Irmão, o valor, e tinha que ter a assinatura de punho do meu pai. O dinheiro que corria aqui era o cachê, né? Era um dinheiro próprio aqui deles, né? Precisava de dinheiro para comprar um remédio, às vezes em Videira, que não tinha aqui, né? Eles trocavam. Eles trocavam ali no armazém, no escritório, né? Trocavam o dinheiro para a gente gastar lá em Videira, gastar lá na 10 de novembro. Porque 10 de novembro o comércio era mais forte do que aqui. Porque lá tinha armazém, 2, 3 armazéns, tinha bar, e aqui só tinha um armazém, que era comercial ali, né? Que tinha de tudo. Então, quando eles recebiam pagamento, eles recebiam assim um cartucho cheio de cachê, chamava de cachê.
Mas só entre, ele usava isso só entre os empregados dele, né? Nós já tinha bastante empregado. Era bom de viver porque a vantagem é que nunca atrasava o salário, né? Nunca. Sempre, quinzenalmente, o salário estava saindo, o pessoal estava ganhando, né? Isso durou muito tempo, até a firma se estabelecer. Quando melhorou a situação, aí o governo acabou com isso. E foi uma grande ajuda mesmo, né? Em 1943 é construída a barragem no arroio Passo Novo, com a intenção de fornecer água para funcionamento da caldeira e locomóvel da serraria. Na época cumpria dupla função, já que nos fins de tarde de verão era muito procurado pelos moradores para diversão. Assim se origina um dos mais belos cartões postais da região. Os fraios precisavam de água, porque naquele tempo eu trabalhava com uma máquina, tipo uma máquina de trem, era a água, a vapor, né? Então precisava muita água. Eles pediram para o meu pai fazer uma barragem no açude ali, no lago, que chamam hoje de lago, mas para nós é um açude, tinha um riozinho ali. Meu pai pegou um vagonete com caçamba, foi subindo, até que terminou, né? Nós tínhamos lazer, nós tínhamos cinema, nós fizemos teatro, aqui, tudo, né? Então, uma série de coisas aqui para entreter o povo, tinha futebol, só o empregado, para vir trabalhar e dormir, ele não parava. Né? Então, essas coisas tinha, porque daí o empregado ia se entreter, tinha os fraios, tinha festa de 1º de ano, churrasco, para Natal tinha presente para todos os filhos empregados, presente para a mãe mais velha, a mãe mais nova, para todo mundo assim, relógio, rádio, essas coisas. Sempre para valorizar, na parte da educação, eles valorizavam muito, né? Meu pai era um homem muito severo e ele queria as coisas todas muito no seu lugar, né? Mas era um grande visionário. Ele sempre já olhava para frente, mesmo até para construir hotel. A gente pensou de fazer um hotel pequenininho e disse, mas nós estamos indo para o futuro, não é regressão. Né? Aí ele que foi atrás para projetar hotel e tudo. E assim, em tudo, ele ia na frente. O tio Arnoldo sempre era o freio que estava atrás dele. Eu sou meio suspeita a falar, né? Mas eles eram pessoas muito boas. Meu pai era um homem muito alegre, muito trabalhador. Ele gostava muito de animais. A minha mãe era uma pessoa assim boníssima, de um coração muito grande. Ela era de ajudar muitas pessoas. Isso. Uma das coisas que minha mãe e a tia Lídia faziam é dar atenção às mulheres, fazendo um chá à tarde para ensinar a fazer tricô, dar um pouco de educação, porque a maioria, quando abriu, era tudo analfabeto. Né? Nem conheciam relógio, baseavam a sua vida em torno do apito da fábrica. Né? Então faziam essas reuniões e em tudo que precisava, elas estavam na frente. Depois, mais tarde, quando foi feito o hospital, quando vieram as primeiras freiras, em tudo elas estavam na frente para ajudar, para fazer, para desenvolver. Né? O fato é que Fraiburgo foi crescendo a passos largos. Vieram a primeira igreja com o jovem padre Biagio, a primeira escola, os primeiros professores, a energia elétrica definitiva, um castelo como maior prova de amor, o hospital que demonstrou a força solidária dessa população que mais tarde se tornaria município. E nossos desbravadores ajudaram a escrever com muitos outros a história de Fraiburgo.
no dia 20 de dezembro de 1961, é que a Assembleia Legislativa votou favoravelmente a criação do município de Fraiburgo. De 1000 serrarias que predominavam por aqui, uma gerava uma cidade, na estatística do IBGE. E Fraiburgo escapou dessa estatística por causa da garra dos fraios. Conversando com o seu René, o seu Arnoldo e tal, de achar um nome para Fraiburgo, porque aqui todo mundo, vamos lá no Frai, vamos lá nos Frai, vamos lá nos Frai. Mas botar o nome de Frai, eles não queriam, né? Disseram, vamos associar o nome a Fraiburgo. E essa história ninguém me contou, eu vivi. Uma vez, uns par de anos, nós tínhamos que sair daqui para ir lá em Curitibano para pagar imposto. Era todo mundo gritando, viva Fraiburgo, viva René Frai, né? E assim, foi muita festa, muita comoção.